Oi, oi, mulherada! Sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má e o episódio de hoje a gente vai falar sobre dedicação feminina. Dedicação, esforço feminino. Que quer dizer o quê? Assim, nós como mulheres, nós temos muitos papéis dentro da sociedade, dentro da nossa vida, e nós temos que manter uma performance, né? A cobrança para manter a performance quase perfeita, se não perfeita, é muito grande. Então, eu queria falar sobre isso nesse episódio. Que assim, o mundo, a sociedade, ele quer que você seja eh, mais uma dona de casa, sabe? Ele não quer que você tenha grandes sonhos, grandes aspirações e desenvolva o seu potencial imenso, sabe? Seja uma pessoa super destacada e brilhante, ou até genial, quem sabe. Tem mulheres que realmente já contribuíram na nossa história em várias categorias, mas o mundo nunca gostou. E a gente ainda tem que fazer o mundo ficar um pouco insatisfeito com essa parte, ou seja, mostrando sim para que a gente veio na Terra. Se você é habilidosa em alguma coisa, tem ambições e interesses em fazer alguma coisa, com certeza esse vídeo é para você lembrar que é para você ir atrás e para você não desistir. Mantenha a esperança renovada e intacta. Então, assim, é sobre isso, né? Infelizmente, existe essa questão na sociedade que querem que a dedicação, o esforço feminino seja apenas nas atividades domésticas, apenas sendo do lar, não buscando conhecimento e informação, não sendo uma pessoa que estuda, e trabalha, se desenvolve. Embora assim, eu sei que vocês também sabem que muitos pais abandonam os filhos, às vezes quando estão na barriga da mãe, às vezes quando são crianças e às vezes quando fazem 18 anos. Então, assim, nesse tempo, que pode ser assim que você começou a respirar, você sabe que você tem um pai ausente. Então, você vai ser herdeira como? Se sua mãe vai estar, sabe, se triplicando para poder dar conta de tudo e fazer você ter o melhor, dentro das condições que ela pode te dar o melhor. Então, assim, eu sei que não é a realidade de todos, mas é uma realidade de uma grande maioria. Não ter pai presente na família, ou não ter pai presente, e aí ser 100% as responsabilidades da mãe. E a mãe tem um papel de mãe, de pai, de trabalhadora, de dona da casa, sabe? Então, assim, uma grande sobrecarga. Se você já vive isso quando criança, eu imagino que você não queira viver isso quando crescer. E se você tá passando por isso e não deseja mais estar passando por isso, eu te desejo muita força para você realmente decidir. Infelizmente, só você pode decidir agir nessa situação. E é muito ruim, né? Porque às vezes a gente tem vários bons conselhos de outras pessoas, mas ninguém, infelizmente, pode pegar na nossa mão e nos ajudar. Agora, se você sente a necessidade desse tipo de ajuda, se você tem alguém da sua confiança, por favor, fale para essa pessoa que você precisa desse tipo de ajuda, não só dos conselhos. Que você não consegue sair da relação, da casa, da situação que você vive, sem uma ajuda, né, mais palpável do que só os conselhos. É importante também sinalizar. Às vezes dá vergonha, eu falo isso porque eu já fiz isso. Às vezes dá muita vergonha, mas é importante porque todo mundo tá aqui para aprender, todo mundo é humano, todo mundo erra. E a pessoa que realmente você confia e realmente é confiável, realmente gosta de você, ela vai te ajudar, ela vai te entender, entende? Ela vai te respeitar. Isso é importante. Mas então, assim, eu estava pensando dentro desse assunto sobre o termo, né, mulher domesticada, ou seja, mulher que faz serviços domésticos. E eu associei muito essa palavra domesticada com a questão do animal. A gente tem animais de estimação, a gente domestica os animais de estimação para eles obedecerem a gente, para eles não fazerem
coisas que a gente não quer, não quebre nenhum objeto dentro da casa, não se coloque em perigo, não caia da janela, não tome choque, não coma uma comida que possa passar mal. Então, assim, tem vários cuidados com os pets, né? E eu pensei muito nesse termo. Eles realmente fizeram uso desse conceito de domesticar um animal para domesticar mulheres, crianças, idosos, povos, nações. Então, assim, gente, fazendo um parêntese dentro desse episódio sobre esse termo, você entende que nível que é isso? Tipo, você realmente foi treinada para ser a pessoa, a mãe perfeita, a dona de casa, a filha exemplar, sabe? A recatada. Nossa, é muito chocante quando você para perceber isso, porque assim, parece que não existe você, não existe sua voz, não existe seus sonhos, seus desejos. Você é reprimida de absolutamente tudo que significa você para agradar 100% e ainda assim não vai agradar, porque eles não vão estar completamente satisfeitos. Pessoas ao seu redor, seja um casamento, uma família, seus pais. Então, assim, pensem nisso também. Porque quando eu pensei nesse termo, e estar associado a domesticar um animal, ou seja, fazer ele ficar manso. Quantas mulheres não são amansadas, digamos assim, não ficam amansadas, não sei se existe, desculpa. Quantas mulheres não ficam mansas após esse treinamento, digamos assim? Gente, e aí isso entra sim no nosso assunto aqui de dedicação e esforço que a mulher tem que ter, porque é isso. Ela é tão podada, tão moldada, que ela deixa de ser ela. Ela deixa de ter essência. E o que ela quer, os desejos dela, deixa de se importar, sabe? Então, assim, você pode ou você não pode querer ter uma carreira profissional, querer ter uma profissão que seja o oposto do que seus pais sonharam para você, ou do que o curso, né? Que é o curso da faculdade, vai ser totalmente diferente daqueles que eles estavam planejando para você. Então, assim, você não pode escolher. Será? Tem famílias que deixam, né? Tem pessoas que deixam você escolher, você ter sua vida, você ter sua liberdade, seu poder de escolha. Mas tem muitos que não. E esse vídeo é sobre as pessoas que não tem. Não tem oportunidade, não tem o direito. Segundo as outras pessoas que estão escolhendo por elas, né? Não tem o direito e tem que ser moldada desse jeito. Tem que ser polida para seguir esse caminho. Então, assim, é uma devoção quase cegamente, porque você sabe que você não está fazendo aquilo conscientemente, porque você quer. Você sempre está fazendo, muitas vezes conscientemente, sim, mas não é aquilo que você quer. Você só está obedecendo. Seus pais, seu marido, alguém. E aí você está tentando, na obediência, né, de manter o papel de sou dedicada por eles, me esforço por eles, pelos que eles acreditam em mim, pelo que eles acreditam que eu mereça. Você se perde, você deixa de ser você. Realmente a sua essência muda, sabe? Talvez isso seja um grande erro. Ceder demais para os outros, agradar os outros em excesso e tá bem distante de quem você deveria ser para você mesma. E aí sim se expandir essa pessoa que você é para você mesma para o mundo. Então é bem complexo esse assunto, na minha opinião. E aí tem também essa questão, né? Muitas vezes a gente está fazendo coisas, seguindo o nosso caminho, escolhendo algumas opções que viram o nosso caminho, achando que tá o certo, que é para orgulhar, sabe? Para dar orgulho para as nossas ancestrais, para as nossas avós, para as nossas bisavós, para as nossas mães. Não tem um vídeo que não sai um barulho de moto, senhor. Não tem. Mas então, desculpa. É,
Às vezes você tá nessa linha de raciocínio: "Não, eu vou fazer diferente para honrar elas, para agradar elas, para fazer o que elas não conseguiram fazer". E justamente, às vezes você é aquela mulher da geração que vem e mostra: "Ó, vocês não quiseram ser mãe, mas eu quero, eu vou cuidar, eu vou fazer diferente, eu vou dar o meu melhor". Não é que elas não deram, mas são estruturas diferentes, eh porque muitas coisas que a gente faz e externiza, primeiro passou aqui, no interno. E no interno é que as coisas precisam ser mais bem resolvidas. Antigamente, muitas das nossas ancestrais não tiveram conversas esclarecedoras com pessoas que poderiam orientá-las. Então, isso também faz com que pareça ser um erro delas, mas foi uma falta de informação, uma falta de oportunidade ali de evoluir, de crescer. Então, a gente não pode, obviamente, julgar o que aconteceu com as nossas ancestrais, mas também tomar um leve cuidado, porque se você está fazendo um sonho, você está tomando decisões na sua vida e escolhas só em prol de honrar as suas ancestrais, de dar orgulho para as gerações que já foram, mais uma vez, você está deixando de escolher por você, deixando de ser você, para validar, para receber validação de um grupo. Pode dessa vez não ser seu marido, pode não ser seus pais, né, sua mãe e seu pai, mas você tá lá, tentando e acreditando fielmente que aquilo ali tá certo. E às vezes tá, essa é a questão. Tem que ter tudo um equilíbrio. Ao meu ponto de ver, meu ponto de vista, nada aqui que eu tô falando é errado. É só tomar um cuidado, porque entra aquela questão da linha. É uma linha pequena entre estou fazendo certo, mas estou consciente, estou presente nessa situação e estou gostando das minhas escolhas e vivendo feliz esses momentos. Ou eu só estou tentando agradar a minha ancestralidade, fazer o que a minha avó pediu para eu fazer quando eu era criança e aí tá dando tudo certo. Mas eu não tô gostando do caminho que eu tô escolhendo. Não é isso que eu quero pra mim, sabe? Só tô fazendo por obediência. Nem sempre obedecer é uma boa coisa. Tudo se trata na nossa vida de harmonia e de equilíbrio, tanto as escolhas boas quanto as ruins. Uma escolha que você toma na sua vida para você vai ser diretamente a você que vai receber a consequência, digamos assim. Você está plantando uma semente, então você vai colher aquela flor que vai florescer. Só que muitas vezes quando você está plantando a semente e dedicando um tempo para realmente ver a flor crescer e florescer, as pessoas ao seu redor que têm ligação direta a você podem se sentir prejudicadas, podem sentir que elas estão sendo é, realmente tá sofrendo um tipo de dano, sabe, prejuízo, porque elas precisam de você para outras coisas, elas têm expectativa de você em você sobre outras coisas e você tá tendo sua própria escolha. E às vezes a sua própria escolha, a maioria das vezes, vai incomodar muita gente. Então, tem que ver com equilíbrio, harmonia e reflexão se tá fazendo sentido para você. O que você tá fazendo, sendo para você, esperar essa flor florescer. E se essa flor florescer, você tá montando é, um, um. Ai meu Deus, fugiu a palavra agora. Você está fluindo com isso para ser uma profissão, um trabalho, uma renda extra, para ajudar a sua família? Entende? Muitas vezes as coisas que você faz para você têm conexão com as pessoas próximas a você, mas também não tem, porque você está fazendo exclusivamente para você. E isso também reflete nas pessoas próximas a você, na sua família, porque é um tempo que elas estão perdendo de você e que você está ganhando com você mesmo. Mas é necessário ter esse equilíbrio. Você ter um tempo para você e fazer suas coisas,
e você ter um tempo para eles e fazer e entregar coisas por eles também, tipo honrar pai e mãe, né, como diz na Bíblia. Então, assim, faz sentido, mas tem que ter harmonia, né? Você não pode se negar completamente, deixar de viver as coisas que você gosta para viver só o que os outros querem que você viva, faça por eles. E aí? E a sua flor? Ela vai florescer desse jeito? Então tem essa questão, né? E o termo assim, que também faz muito sentido para mim dentro desse assunto, da mulher mediana. Existe a mulher mediana, né? Que uma mulher mediana, por conseguir performar muito bem, ter a qualidade do que ela entrega, seja nos estudos, no trabalho, na família, ou às vezes em todas as áreas, ela performa muito bem, mas ela é considerada uma pessoa mediana. Por quê? Porque ela é mulher. Muitas vezes, simplesmente muitas vezes é por isso mesmo. E aí, quando é um homem fazendo o mesmo trabalho da mulher mediana, ele é exaltado. Ele é o cara fantástico. F maiúsculo. Só que assim, gente, se eles estão performando a mesma coisa, o cara é pai, ele é um pai presente, ele também não é ajuda, ele mora, então ele é um adulto funcional, ele limpa, ele cozinha, que às vezes ele mora sozinho, então ele tem que fazer essas coisas. É, ele lava a roupa dele, que mais? Ele trabalha, se dedica muito bem, e aí? Ele é fantástico, por isso. Sério. E uma mulher que faz tudo isso e muito mais coisa, porque sempre temos mais, 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 mais para fazer, como tarefas, como obrigações, como mais uma profissão, mais uma função, nós somos obrigadas a absorver. E muitas dessas funções que nós temos na estrutura geral não tem remuneração. Você não recebe remuneração por ser uma irmã incrível, uma filha incrível, uma mãe incrível, uma esposa incrível. Não. Você só recebe sua remuneração no seu trabalho, sendo uma profissional mediana, porque você pode ser incrível, mas nem sempre você vai ser reconhecida como incrível. Mas aí é a questão de você enxerga a mulher incrível que você é, não só no seu lado profissional, num todo. Porque uma mulher que realmente sempre faz malabarismo e tem do nada 8 braços e equilibra todas as funções que ela tem para fazer, ela é uma mulher incrível. Ela é uma mulher guerreira. Aí, em vez de falar que ela é incrível, que ela é maravilhosa, enaltecer, elogiar, que não custa nada a gente elogiar uma mulher. Vocês não vão perder a língua por causa disso, não. A língua vocês deviam perder por fazer outras coisas que vocês preferem fazer. Tipo fofoca. Hum, eu gosto de uma vitamina de fofoca, assim. Pode ser de pessoas distantes que eu não conheço, tá ótimo. Mas eu gosto de ouvir história, entende? É pra esse lado. Tô nem aí o que acontece com a vida dos outros. Mas às vezes, de vez em quando, é bom ouvir uma história ou outra e você ficar, nossa, ainda bem que ainda não aconteceu nada disso comigo, vou ficar esperto. Então, assim, tecnicamente a fofoca é pra edifica assim, nesse conceito de, ó, aconteceu isso, moral da história, não deixa acontecer com você. E nesse sentido, então assim, não, ninguém vai perder a voz, não vai acontecer nada se você não ter sido uma mulher. Eu tenho esse exercício, eu comecei por um tempo quando eu tinha receio de enaltecer. Todas as vezes que eu enaltecia, parecia muito natural, porque eu estava falando realmente com admiração, sabe? Olhar de, meu Deus, ela é incrível, ela consegue fazer isso, não consigo fazer isso. E não é a questão da inveja ou a falsidade. É realmente, genuinamente, você olhar para uma mulher e admirar o quão capaz ela é, o quão forte, quão ela se prepara, ela se dedica, ela investe tempo, ela se sacrifica, porque, né, sempre uma balança lá com os pesos e as escolhas. Então, assim, sim, nós deveríamos praticar mais esse exercício, mulheres, de elogiar outras mulheres que estão sendo fantásticas quando performam. E parar de deixar os homens serem enaltecidos por nós. Nossa, Marcela, mas você é tão, sim, odeia mesmo o homem. Não, eu não odeio o homem e eu acho que vocês têm que entender uma coisa. O homem não precisa que você enalteça ele, porque ele já tem um ego de milhões.
Todo homem, basicamente, acredita que poderia ser jogador de futebol. Agora, nós mulheres, quantas mulheres sabem que podem, que deveriam ser modelos? Ah, mas aí não tem nada a ver, tem a ver com beleza. É uma habilidade. Desfilar, posar, fazer pose e tirar foto. Tô falando dessa parte, eu tô nem falando da beleza, entendeu? Então, assim, mais ou menos isso. Ah, dançarina, bailarina, sabe? Tem muitas coisas que mulher pode ser. Escritora, poetisa. Então, assim, ah, não, mas homem que faz isso. Tem ótimos homens antigamente que fizeram isso, então, ah, melhor deixar só com os homens isso. Não, não. Então, assim, parem de deixar um elogio escapar para um homem, até porque eles já se acham demais. Vamos deixar eles se acharem um pouco menos. Ou deixar eles se acharem com o que eles se acham já naturalmente. E infle o seu ego. Alimente o seu ego. Nutre. Ai, mas é pra ser uma pessoa de ego? Não. É pra você ter a autoestima que os caras têm. Porque se todo cara acredita que ele pode ser jogador de futebol, meu Deus, a mulherada tá sem autoestima, entende? Então vamos acreditar. Ah, eu sou bom em criar poemas, então seja melhor. Pratique, faça, poste, escreva mais, sabe? Então é sobre isso. A dedicação feminina tem que ser ressignificada. E no conceito que nós, mulheres, escolhemos e queremos realmente mostrar o nosso esforço, nossa dedicação. Tem mulheres que são marombas que elas me impressionam quando mostram uns vídeos aí no Insta de mulheres super fortes, sabe, fazendo acrobacias. Eu fico, meu Deus! Quando eu era criança eu fazia esse tipo de coisa, mas hoje em dia não imagino, não imagino mesmo. Mas então é mais ou menos isso. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei disso, mas assim, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Reflitam aí, comentem aqui nos comentários, é de graça. Comentem, curtem o vídeo, dá o joinha. Compartilhe esse vídeo para suas amigas, que às vezes estão em crise de autoestima. E também compartilha para todas as mulheres que você conheça. Se inscreva aqui abaixo no canal, também é de graça. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!